Hoje eu vou começar uma série de vídeos contando as experiências que eu tive com Deus morando fora do Brasil. Eu morei em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, por mais ou menos 7 anos. Em fevereiro de 2015 eu estava lá. Então, no ano de 2015, muitas coisas aconteceram. Você se lembra que eu contei no vídeo, em um dos vídeos anteriores, sobre a experiência que eu tive no Agape Terapia, que você pode conferir clicando aqui. Isso foi em 2014. Em 2015, eu fui para lá e me afundei no pecado, me afastei de Deus. Deus me deu a graça de voltar em dezembro, próximo ao Natal, e eu escrevi esse poema que eu vou ler para vocês. Não sei, não entendo e não conheci nenhum amor verdadeiro longe daquele que é o amor, Deus. Tantas ilusões, tristezas, mágoas e decepções sempre ficam acumuladas dentro de mim quando não estou com Ele. Tudo é vazio e um silêncio oco de solidão me acompanha. Para todo lado que olho, todo lugar e toda pessoa só me faz enxergar dentro de mim como estou vegetando. A maioria das pessoas que vejo são estúpidas. Vivem uma vida medíocre de mentiras e coisas passageiras. Não posso me diferenciar deles mais. Essa é minha tristeza, pois me tornei um deles. O imbecil irracional. Minha vida está sendo bifurcada e desedificada, vã e supérflua, posso dizer, sem medo. Tudo que eu construí com muita dor e sofrimento sob o império e o reinado da vida em plenitude, caminhando guiado por uma fé cega por longos anos, se desfez em muito pouco tempo, como jamais esperava. Fui pego descuidado da verdade que lutei para sustentar e reneguei os valores que acredito sem apoio próximo. Dos amigos que me levaram no colo quando não podia andar, da experiência forte, tantas experiências, que me transformou e impulsionou. A transformação radical da morte em vida, da casa-mãe que me acolheu quando mais precisei, a Santa Igreja Católica. Hipócrita me tornei, mais cego do que nunca, quando escolhi estar com as pessoas que me detestavam e permiti que roubassem meus bens mais preciosos. Um deles é a minha virgindade. Hoje só carrego pecados e solidão, vazio e desentendimentos. Não vou ficar por muito mais tempo assim, perdendo tempo e gastando minhas energias na mentira e no nada. Vou voltar à vida de amor radical, verdadeira. A única vida em Deus, para a qual fui feito. Deus me deu a graça de, depois de viver em pecados terríveis, ter uma experiência com Ele fora do país. E é fantástico. É fantástico. A verdade é que o Brasil é um país de graça. A graça de Deus corre livremente por aqui porque as pessoas têm fé, porque as pessoas temem a Deus. Então aqui é uma foto que eu tirei, eu escrevi esse poema, eu coloquei a cruz aqui, e a passagem que o Senhor me inspirou está escrito no Salmo 29, no versículo 12. Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim minha alma vos louvará sem calar. Jamais, Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. E aqui eu tenho uma foto que eu queria tirar com o crucifixo atrás, né? Porque eu estava escondendo a cruz, escondendo esse crucifixo, e nesse dia que Deus me deu essa inspiração de voltar, eu quis tirar essa foto assim. Mas enfim, meus irmãos, foram muitas as noites que eu passei em baladas, em festas, com mulheres, bebendo e tentando preencher os vazios que eu mesmo criei por causa dos pecados que eu caí, por causa das ocasiões que eu permiti que me afastassem de Deus. E tem muitas outras experiências que eu poderia contar antes, mas Deus me inspira a contar essa porque às vezes pode ser que você precise escutar e precise se inspirar para voltar para Ele. Eu estava no meu quarto, depois eu morei com meu pai até no final de outubro, de fevereiro, quando eu cheguei em Belfast, até no final de outubro. Em novembro, eu aluguei uma casa para dividir um apartamento. Aluguei um apartamento para dividir com uma espanhola. Então, morando lá em novembro, me iludindo no pecado, nas festas, nas baladas em dezembro, até que o Senhor me deu a graça de acordar.
né? Como é bom quando Deus nos dá a graça de enxergar a situação que nós estamos vivendo e voltar, e ter esse desejo de voltar a Ele. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, me sentindo só. E o pecado é terrível, né? Mesmo quando você está rodeado de pessoas, quando as pessoas dizem que são seus amigos, quando você tem situações para sair, para pecar, você acha que você tem gente que você pode contar, mas por dentro às vezes você se sente só. E sendo melancólico é pior ainda, né? Então, o que aconteceu foi que nessa solidão, foi alguma coisa dentro de mim, é claro, a graça de Deus me iluminou e me inspirou e me recordou, sabe? Porque para quem é melancólico, a graça de Deus precisa recordar as experiências, precisa recordar aquilo que você já viveu. Então, o Senhor foi me lembrando e eu peguei o meu violão, comecei a tocar uma música, uma outra. Daqui a pouco eu senti uma inspiração de colocar uma música no YouTube, eu coloquei aquela música do Davidson Silva, chamada Vou Voltar, onde ele diz: "Ah, que falta que me faz a casa do meu pai. Para lá quero voltar e assim recomeçar." E aí, meus irmãos, esse ano que eu vivi totalmente afastado de Deus, no pecado, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de voltar. E eu comecei a escrever. E nessa canção, nesse poema, e nessa canção que ia tocando no fundo e no poema, e a minha oração, o Espírito Santo ia apresentando a Deus. E eu comecei a chorar. A graça de Deus me iluminou. E eu comecei a ver com os olhos da fé aquilo que eu estava vivendo. Que vida sem sentido, que vida vazia, que vida sem graça, que vida de pecado. Eu tinha comprado, por causa das amizades, achando que para me encaixar eu precisava beber, eu precisava ser uma pessoa idiota, um imbecil irracional, como eu escrevi, que põe a sua esperança e a sua alegria na bebida. Eu tinha lá 15 latinhas de cerveja, eu tinha uma garrafa de Jack Daniels, eu tinha várias bebidas alcoólicas, e depois dessa experiência eu dei tudo de presente para os outros, porque aquilo estava fazendo mal para mim, mas para quem tem equilíbrio, a bebida, se você consegue beber com equilíbrio, não é a mesma coisa, não te afeta da mesma forma. Mas enfim, eu me desfiz daquilo e me desfiz dos contatos de pecado, e eu fiz um propósito com Deus de estar firme com Ele, de ficar na graça, de permanecer firme. A verdade é que algum tempo depois eu caí novamente, mas o Senhor me deu experiência com Ele novamente. Eu vou contar em outros vídeos, mas o que eu quero deixar para você hoje é o desejo de voltar à casa do Pai, o desejo de retornar à vida da graça, o desejo de voltar, sabe, a ler a Bíblia, o desejo de se confessar, o desejo de participar da Santa Missa, o desejo de rezar o terço. Há quanto tempo você não reza o terço? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não vai para a igreja? Você não participa da Santa Missa? Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não fala de Deus para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você, para a sua família? Enfim, meus irmãos, o vídeo de hoje é esse e nós nos vemos no próximo vídeo.